Glória a Jesus. Pai do Senhor, Deus, Pai do Senhor. Pai do Senhor de novo. Cadê os jovens? Já foram? Irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 4. Cadê? Hoje eu vou falar sério, vou falar o tema da lição. Semana passada eu falei a lição número 3 e falei o tema do trimestre. As irmãs, não é essa. Hoje eu vou falar sério. Lição de número 4, 27 de julho. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Neste trimestre estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém, a doutrina, a comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Glória a Jesus. Então hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós, semana passada, estudamos sobre a palavra, né? A pregação de Pedro. Na semana retrasada, sobre a igreja modelo. O pastor Cláudio nos falou sobre a igreja modelo. E na primeira, a igreja inaugurada, lá em Pentecostes. Então hoje chegamos à lição de número 4, a última lição do mês de julho, né? Semana que vem já é ceia, em agosto. Então hoje a última lição, só a primeira parte, né? Vamos dizer, do trimestre, primeiro mês do trimestre. E nós vimos na semana passada, capítulo 3 de Atos, onde Pedro e João operam um milagre e faz com que aquele coxo, que era coxo desde o ventre da sua mãe, e ele tinha mais de 40 anos, né? Então 40 anos coxo, e ali pedindo esmola na Porta Formosa. Então quando passa Pedro e João a hora nona para orar, estavam indo para o templo a orar, quando aquele coxo pede uma esmola, e eles falam: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Com autoridade, né? Fitou os olhos deles, com a autoridade do Espírito Santo. E ali Deus operou aquele grande milagre. O coxo levantou, andou e pulou, né? O milagre foi tão grande que ele pulou, louvando a Deus. E aí a multidão vai para Pedro e João. O coxo se apega a eles, e aí Pedro e João fazem o certo. Aproveitam a oportunidade para pregar, para ministrar a palavra, que foi a aula da semana passada. Então eles não tributaram a eles aquele milagre, tributaram a Deus. E pregaram. Aí nós terminamos a aula semana passada com o resultado. Qual foi o resultado daquela pregação? Primeiro, que eles foram presos. No início do capítulo 4 fala que eles, os sacerdotes, os capitães e os saduceus foram lá e prenderam Pedro e João. Foi o primeiro resultado. Eles foram presos. E só que o resultado maior foi que o número de cristãos eram 3.000, né? Em Atos 2. Agora em Atos capítulo 4, no início do capítulo 4, o número chega-se a 5.000 almas. Então o resultado foi a conversão de almas. O resultado da pregação de Pedro e João. E aí no capítulo 4, que é o tema de hoje, então eles, no dia seguinte, eles foram presos à noite. No dia seguinte, eles são levados então na presença de Anás, de Caifás, de João, de Alexandre, da linhagem do sumo sacerdote, ou seja, dos príncipes ali do templo, e são levados a julgamento. E aí eles caem na besteira de perguntar a Pedro: em que nome vocês fizeram esse milagre? E aí Pedro, mais uma vez, agora no capítulo 4, Pedro aproveita e vai pregar ousadamente. Aí a palavra fala, acho que é no versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, é o versículo 8 mesmo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar com a nata ali, com os príncipes do templo, com o sumo sacerdote, falar no nome de Jesus que foi operado esse milagre. Jesus a quem vocês crucificaram.
edificado, a quem foi chamado como pedra de esquina. E vocês crucificam. Imagina Pedro falando ali para aqueles homens que foram quem levaram Jesus para a crucificação. E Pedro está falando ali diante deles, só que Pedro estava cheio do Espírito Santo, segundo o versículo 1. E fala que no nome dele então foi feito que e não há outro nome, né? Ele está vencido que não há outro nome em que se haja salvação que não seja no nome de Jesus Cristo. E aí fala que eles se maravilharam com a pregação, Pedro e João, e letrados, né? E letrados no nível deles. A gente acha que eles eram analfabetos. Não, eles eram letrados no nível do sumo sacerdote, que tinha um estudo muito profundo acerca da lei. E ali só que eles foram, como foi dito lá na sala de aula pelos professores, eles foram instruídos pelo mestre dos mestres, pelo sumo professor. Então ali Pedro e João, eles se maravilham, né, com a pregação de Pedro e João, tiram eles da sala e se reúnem para decidir. E aí eles descobrem que Pedro e João são um perigo, são perigosos, são homens perigosos, né? Hoje em dia, a gente achar uma pessoa perigosa é uma pessoa que é um matador, é um abusador, é alguém que traz problema, né? E Pedro e João ali, eles traziam um problema bom. Pedro e João, para eles, eram perigosos porque pregavam a palavra de Deus, operavam milagres e maravilhas no nome de Jesus. Quem quer ser perigoso assim? No dia de hoje. Nós precisamos ser perigosos para esse mundo. Perigosos na pregação do Evangelho, na operação de dons espirituais para a glória do nome de Jesus. E ali então eles decidiram, então não, vamos falar com que eles não preguem mais, não cite mais esse nome. E eles sabiam que não poderiam manter eles presos por causa do povo, por causa da multidão que estava seguindo eles. Então chamam eles de volta e falam: não, eles vão ser libertos, mas vocês não podem mais pregar nem ensinar no nome de Jesus. E aí Pedro responde. Pedro e João, né? Não é só Pedro não. Em versículo 19 fala: Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, eles estão falando isso estão falando que não vão obedecer aqueles homens que tinham autoridade, que tinham poder, que foram quem mandaram prender Jesus, levaram Jesus até Pilatos e crucificaram Jesus. Para esses homens que Pedro e João estão falando. Não vão obedecer não. Importa obedecer a Deus. E aí eles, por causa do povo, o versículo seguinte fala que eles soltaram, mas ameaçaram: não faça isso, não pregue no nome de Jesus. Mas mesmo assim eles saíram. Eles saíram, voltaram para os seus e anunciaram lá para os seus, para a igreja, né, vamos dizer, soltos, lá no 23, soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E aí começa, aí vem a lição 4, que é quando eles oram. O versículo 24 ao versículo 30 é a oração da igreja, e o versículo 31 é o resultado da oração. O lugar se move, que é o texto áureo, Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então esse foi o resultado da oração de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então a oração está no versículo de todos, e tendo eles orado, levou eles a serem cheios. Está no meio do versículo: e todos foram cheios do Espírito Santo. A oração levou eles a ser cheios, que levou eles a anunciar, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a igreja era cheia do Espírito Santo,
porque ela orava. Aí no versículo, a igreja era cheia do Espírito Santo porque ela orava. E porque ela era cheia do Espírito Santo, ela anunciava. E aí a gente já tira muitas conclusões. Então a igreja orava e foi cheia do Espírito Santo, que levava a orar mais. E era cheia do Espírito Santo e eles oravam mais. A gente vai ver na lição de hoje sobre a oração com poder. Mais o poder, mais eles cheios do Espírito Santo, levava eles a anunciar. O resultado deles serem cheios do Espírito Santo foi anunciar com ousadia a palavra de Deus. E aí vem a pergunta: você quer a sua igreja cheia do Espírito Santo? Amém. Pela resposta, né? Pelo menos metade. Né? Vou perguntar de novo: você quer ver a sua igreja cheia do Espírito Santo? Amém. Amém. Então precisamos orar e precisamos anunciar um resultado. Mas para uma igreja ser cheia do Espírito Santo, não vamos ler a leitura bíblica em classe, depois a gente entra na lição. Atos capítulo 4, do 24 ao 31. Quem não tem revista lá na secretaria, hein? Então, leitura bíblica em classe, Atos capítulo 4, do 24 ao 31. Eu vou ler os versículos pares, a igreja os ímpares. Amém? Amém. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque acabaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, hoje, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, no versículo 31, que é o que se baseia a lição, eles foram cheios do Espírito Santo. E a lição, então, o pastor José Gonçalves, ele pega a oração que resultou nesse mover do lugar e deles serem cheios do Espírito Santo e eles anunciar com ousadia a palavra de Deus. E aí ele fala que era uma igreja perseverante, né? Mesmo apesar do sofrimento, apesar das prisões, apesar das perseguições, eles perseveraram, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Então eles sabiam que a vontade de Deus precisava ser cumprida, e eles perseveravam. Era uma igreja perseverante. Também era uma igreja que não negociava os seus valores. A gente vai ver Pedro e João falando que não, eu não vou obedecer vocês, porque vocês falam que é para a gente não pregar e nem ensinar no nome de Jesus. Nós vamos obedecer ao Senhor, né? Importa obedecer ao Senhor. Aqui o que eles falaram. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus.
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não importa as circunstâncias. E é da onde hoje a igreja, aprendeu que a lei, a lei do nosso município, do estado, do governo, ela é cumprida até o momento em que não esbarra a lei de Deus. No momento que ela nos faz ferir a lei de Deus, ela não pode ser obedecida. Importa obedecer a lei de Deus, importa obedecer a Deus. É isso que eles fizeram aqui, e com muita ousadia. Fizeram diante daqueles que tinham prendido, daqueles que tinham crucificado a Jesus Cristo. Mas eles, na autoridade do Espírito Santo, por isso a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, eles não negociaram seus valores. A igreja não pode negociar os seus valores. Quando a gente fala de uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente fala de crentes dessa igreja cheia do Espírito Santo. Não é do pastor, não é do pastor e da liderança, não é do pastor, a liderança e os obreiros, não. Toda a igreja era cheia do Espírito Santo. Para a igreja ser cheia do Espírito Santo, cada membro da igreja precisa ser cheio do Espírito Santo. Versículo 24: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. E unânimes aconteceu com eles no versículo 31. O que aconteceu no versículo 31? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Quem reunidos? Esses que estavam unânimes, todos eles. E o que eles fizeram? Foram cheios do Espírito Santo. E depois, o que eles fizeram? Não é só Pedro e João, são todos que estavam reunidos, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o que faz uma igreja cheia do Espírito Santo não é só o pastor, a liderança, os obreiros, não. Cada membro ser cheio do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo. Então, para que a igreja esteja cheia do Espírito Santo, claro, a liderança, o pastor tem uma influência. Pedro e João tiveram influência. Começou com eles. Mas cada membro precisa se avocar do direito, se avocar da disposição de querer ser cheio do Espírito Santo. Que aí vai nos levar, eu vou falar mais à frente, lá em Efésios 5,18, né? Quando a gente pensa em ser cheio do Espírito Santo, individualmente, a gente se remete a Efésios 5,18, não vos embriagueis no vinho que a contenda, mas encheios do Espírito Santo. Então a gente vai, já a gente vai dar um pulinho lá. Aí eu faço outra pergunta, né? Primeiro eu perguntei à igreja agora. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Ih, metade também. Olha, distraído, né? Eu vou perguntar de novo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Glória a Jesus. E eles não negociaram seus valores, né? Suportaram o sofrimento, eram convictos de sua fé. Na lição também, o pastor José Gonçalves, no item 2, fala que era uma igreja que orava com poder. Mas essa oração com poder, aí ele destrincha nos subtópicos. Era uma oração com propósito. Então a igreja precisa orar com propósito. Não podemos orar cada um orar por uma coisa. Imagina na igreja um grupo orando por uma direção, outro grupo orando por outra direção, a liderança orando por outra direção. Imagina Deus lá, o que vocês querem, meus filhos? Então é necessário a igreja estar em propósito. A igreja tem o mesmo propósito. A gente vai seguir a nossa liderança, a gente vai seguir. Não, vamos orar por isso. O propósito da igreja agora é esse. Vamos orar pela congregação da rua Hipólito. Vamos orar para a congregação da Hipólito. Vamos orar pelo evangelismo. Vamos orar para ganhar. Então a gente, no mesmo propósito, a gente vai seguir a oração. Não pode. Não, vamos orar pela Hipólito. Não, vamos orar para voltar para Celso Peçanha, outro grupo. Não, vamos orar para abrir outro lugar. Aí tá, Deus, meus filhos. Não.
Então a igreja precisa orar com propósito. E, nesse mesmo sentido, orar unânime. Né? A igreja é o corpo de Cristo, que somos nós, todos nós. Então todos nós reunidos, todos nós unânimes, com um propósito, vamos orar, vamos buscar a Deus. Para que a nossa oração tenha poder, temos que ter unidade na oração. Temos que ter comunhão. Temos que orar querendo a mesma coisa. Todos. Buscar a vontade de Deus para a igreja. Estamos orando como igreja. Nós temos as nossas orações individuais, mas eu não posso esquecer, nenhum de nós podemos esquecer que nós estamos inseridos na comunidade, nós estamos inseridos na igreja, nós somos igreja. Cada um de nós é membro desta igreja. Então, não podemos ser uma ilha, não podemos estar isolados do corpo. Nós precisamos estar junto com o corpo e orando. É igual aqueles barcos de antigamente a remo, né? Todo mundo tinha que pegar no remo e remar. Ninguém pode levantar o seu remo enquanto o Senhor não mandar. Quando precisava, todos levantavam a um. Mas quando era para remar, remava, né? Fazendo essa analogia, eu pensei aqui agora, naquela época eles eram chicoteados para todos remarem. Pessoas assim, quem não estivesse remando hoje tomasse um chicote. Quem ia ser chicoteado? Ninguém, né? Mas precisamos remar. O que é remar? É estar junto com a igreja. É estar junto com a igreja, é estar orando junto com a igreja, tem comunhão com a igreja, está buscando junto com a igreja. É se sentindo parte da igreja. Todos nós precisamos nos sentir, para termos unidade com a igreja, precisamos nos sentir parte da igreja. Parte. Tanto para ajudar, quanto para ser ajudado. Por que eu falo isso? Porque eu vejo, por exemplo, casais que já vêm enfrentando problemas conjugais. Eu vi isso aqui na igreja, esse tempo que eu estou aqui, e nas outras, enfrentando problemas, dificuldades, só procura o pastor quando não tem solução. Quer dizer, para Deus sempre tem solução, né? E aí aqui, já vi vários casais se separarem. Por quê? Porque no iníciozinho, não pediram ajuda. Não se sentiram corpo. Isso em todas as áreas. Isso eu falo em todas as áreas. Então, nós somos corpos para ajudar, mas também para ser ajudado, né? Quando eu machuco, eu, por exemplo, tenho problema, eu corro, tenho problema na panturrilha, tenho problema no joelho, tenho problema no tornozelo. Então, a minha panturrilha dá problema, mas já não vou continuar correndo. O problema é da panturrilha. Dá? Não dá, pô, não tem como. Meu joelho deu problema, eu vou continuar, vazar do joelho. O joelho que se exploda. Eu vou conseguir? Tem que tratar. Assim é a igreja. Assim, a igreja, para caminhar, ela precisa pegar os seus membros que estão feridos e tratar. Mas a igreja precisa saber. O membro não pode ficar ferido, se deteriorando, quando já tiver gangrenado, ela precisa de ajuda. Não, começou a dificuldade, corre e busca. A igreja está aqui para isso. A igreja está. Nós, como membros, precisamos ajudar e precisamos ser ajudados. Nós não podemos perder isso de mente. A Valéria é líder de intercessão da igreja. E às vezes ela pede intercessão para ela quando. Não, a vitória já veio. A igreja não pediu oração, não pediu. Não, é para ninguém saber. Tem gente que faz isso. Não, estou passando uma dificuldade, mas estou buscando. E aí ou tem a derrota ou tem a vitória e conta.
mas não botou antes porque não, para ninguém saber. Nós somos corpo. Nós somos membros do corpo. Nós precisamos da ajuda um do outro. A palavra de Deus nos orienta. E a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, que estamos aprendendo, eles tinham tudo em comum. Um ajudava o outro. E por isso eles cresceram fortes. Por isso eles eram cheios do Espírito Santo. E precisamos ser assim hoje. Precisamos ajudar uns aos outros. Quem pode, ajuda. Quem está precisando de ajuda, é ajudado. Então precisamos estar em unidade. Falando da oração ainda, né? E orar fundamentado na palavra. Então, a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é vontade de Deus, eu tenho que orar segundo a palavra de Deus. Eles oraram aqui, citaram o Salmo 2, né? Versículo 1 e 2, Davi, né? Onde eles falam ali onde eles falam no 25, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Aí eles citam o Salmo 1 e 2, o Salmo 2. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí depois eles citam o que está acontecendo, que Jesus foi perseguido, mas que estava na palavra lá, que Davi colocou no Salmo 2. Então quando nós oramos, segundo a palavra, segundo o que está na palavra, nós evitamos de errar, né? Se foi citado ali na palavra de Deus, ou na aula dos professores, foi citado ali que até lá em Brasília, pastor Sóstenes, a gente era da igreja do pastor Sóstenes, lá do Sul, lá em Brasília, era o pastor presidente do campo, ele falando que, até a Valéria lembrou, que tinha caixinha de oração, lembra os irmãos? Dobrava o papelzinho, botava na caixinha. A Valéria fez isso aqui já, botava na caixinha e orava para aqueles pedidos, pegava a caixinha, mesma coisa, caderno, pega e ora para os pedidos. Só que Deus incomodou ele. Aí eu não lembro, vai também mesmo se foi ele, se foi um pastor lá da sede, e falou: não, lê os pedidos que estão na caixinha. Aí parou dele, começou a ler. Aí dentro dos pedidos estava lá para que Deus matasse uma irmã. Não, só botou assim, que Deus fizesse justiça e matasse aquela irmã. Aí o pastor ficou espantado e começou a pesquisar, né, quem era, né? Aí pesquisou, descobriu que era uma irmã que estava interessada no marido da outra irmã, e aí queria que Deus matasse para que ela casasse com aquele irmão. Aí o pastor só, não, proibido, está proibido caixa de pedido. Imagina você orando pelos pedidos que estão na caixa e você não sabe os pedidos que estão ali. Né? Não sei, né? Um debate lá, o professor, não, sabia que não era a vontade de Deus. O pessoal sabe que não é a vontade de Deus e vai botar o pedido lá. Então é isso. Nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Não adianta eu orar. E aqui o pastor Cláudio, o pastor Laurino já ensinava muito isso. Não adianta orar se não é a vontade de Deus. O jovem vai namorar com outro jovem que é ímpio. Não é da vontade de Deus. Não é. Lá em Brasília, eu ouvi um pastor falar, e é mais radical do que até aqui o pastor Cláudio, o pastor Laurino aqui, falava que um pastor, o filho dele, namorava um ímpio. Aí, meu filho, você tem como sogro o diabo, sabia? Ele falava isso para o filho dele. Teu sogro é o diabo. É o pai da mentira, é o pai do ímpio. O ímpio está sujeito a ele, então teu sogro é o diabo. Então isso nunca vai ser a vontade de Deus. Ora pela conversão, mas começa a namorar depois. Então, começou a namorar o ímpio, já é julgo desigual, já não está segundo a palavra de Deus. E assim tantas outras coisas que nós precisamos orar segundo a palavra de Deus. A igreja primitiva orava e nós precisamos orar. Uma igreja ousada no testemunho. Nós já vimos aqui a ousadia de Pedro e João, né? Ousadia para enfrentar a oposição. Eles tinham consciência de quem eles estavam enfrentando,
Eles sabiam quem eram aquelas autoridades, quem era Anás, quem era Caifás, quem eram os principais do templo, e mesmo assim eles oravam para que Deus, e buscavam, se precisasse, eles iam combater, e não só ali, e aqui na oração deles, eles falam, né? Porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Só que aí o 28 eles falam, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Está tudo no plano de Deus. Tudo. Só que eles sabiam, oravam por isso e sabiam que se levantar. Em seguida, o rei manda matar Tiago, né? Prende Pedro de novo. Era isso que eles enfrentavam. Mas não deixaram de ter a ousadia na pregação da palavra de Deus. Não deixaram de serem ousados no testemunho de Jesus Cristo. Foram jogados nas covas dos leões, muitos eram presos, perseguidos, mortos, mas mesmo assim não deixaram de pregar o Evangelho. Continuaram ousados na pregação, no testemunho de Jesus Cristo, assim como nós precisamos ser. Ousadia no exercício dos dons espirituais. E aí ele fala que no versículo 31, que é o versículo-chave da lição, foram cheios do Espírito Santo, né? Moveu-se o lugar, houve uma tremedeira de terra, moveu-se o lugar. Imagina ali um terremoto. Eu lembro lá em Brasília, onde a gente morava, de vez em quando a terra dá uma tremidinha, né? E só que eu imagino uma tremida pior, né? E é poder de Deus. A terra tremeu, moveu-se o lugar, mas foi poder de Deus. Então eles tinham ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Com ousadia quer dizer corajosos, não importa a situação, eles pregariam a palavra de Deus, não importa. Eu até citei lá na sala de aula, com a ousadia, eu lembro, na época eu andava de trem, podia pregar no trem, né? Tem muito tempo, fala, tem tempo que você não anda de trem. Tem tempo, desde 2011. 2011 eu parei de andar de trem. E já estava tendo uma lei para não pregar. Hoje em dia não tem pregação no trem, não é isso? Ainda prega, não pode, mas com ousadia eles pregam. Isso aí, isso que eu comentei lá na sala. Samba pode. Só isso aí não pode. Fecha dentro do trem. Agora se não pregar, não. Então eu falei lá na sala dos professores que a gente pode comparar com aquilo que Pedro e João enfrentaram lá em Jerusalém. As autoridades falaram, não, vocês não preguem e não ensinem no nome de Jesus. E eles fizeram, não importa fazer. Eu lembro que eu pegava o trem de 5 horas, eu ajudava um pastor que vinha lá de Queimados, eu pegava Edson Passos, aí se juntava ali, a gente ia até a Central do Brasil, fazendo um culto ali. Só que quando eu perdi esse trem, em outro horário, tinha pregação também. Quando eu perdi os dois, no terceiro também tinha pregação. E aí veio a proibição, se eu não me engano, uma juíza, proibiu. E os crentes pararam. Só que era proibido vender no trem. E além de ser proibido, era preso e perdia a mercadoria. Você viu alguém parar de vender no trem? Que era proibido? Por que pararam de pregar a palavra? Isso em 2012. Hoje deve estar menos ainda. Mas o Evangelho é
contra o Evangelho. Isso é normal, isso é certo. Isso, a palavra de Deus, ela fala isso. Quer ver? O autor coloca na lição. 1 de Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então Pedro fala: é normal, meu filho, não estranha isso não, vai vir a perseguição, vai vir coisa dura, vai vir a adversidade. E hoje ainda nós seguimos isso. Mas qual deve ser a nossa reação? Fazer a vontade de Deus. Por que os vendedores continuaram vendendo no trem e os pregadores pararam de pregar? Fica a nossa análise, fica a nossa discussão. Eu lembro que eu falei aqui, lá na AGE, na última AGE, ontem eu faltei, mas na AGE, eu lembro que um deputado foi lá e ele falou que tinha um projeto de lei para que todas as praças em que fosse feito um ar livre, fosse colocado um alto-falante, uma caixa de som, e fosse pregar o Evangelho, ou qualquer manifestação, mas ele falou do Evangelho, e qualquer pessoa que estivesse na praça se sentisse incomodado por essa lei, podia ir até a guarda municipal ou a polícia e pedir para parar o trabalho. Isso é a lei, isso é normal, isso é o que o ímpio quer fazer com a igreja, quer calar a igreja. Isso sempre existiu, sempre existe e sempre vai existir. Mas a igreja não pode parar por isso. A moradora foi multada porque estava ofertando culto em ações de graça. O condomínio se sentiu aviltado, chamou a polícia e ela foi multada. O custo estava dentro da casa dela. Segunda-feira, você foi fazer exame, chegou no banco, tinha mais crente do que já comprou. E tem que ser assim, pô. Nós somos. O IBGE fala 35 milhões, não é isso? Nós somos 35 milhões de brasileiros. Por que vamos nos acovardar? Temos que ir, temos que fazer. Temos que ser cheios do Espírito e fazer isso. Aí, já. Pode falar, irmão João. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que mais cresceu o Evangelho, pessoas do Evangelho. Isso. Rio de Janeiro. Tem muita gente que nem sabe disso. Vai estar também, ainda está na. O estado que mais cresceu. Eu morei em Brasília, morei em Rio Grande do Sul. E lugar que tem igreja como no Rio, não tem. Já fui em Manaus, já fui em Foz do Iguaçu, já fui em Santa Catarina, já fui em Recife, já fui em João Pessoa. E igual no Rio, você vê 2, 3 igrejas na mesma rua, não tem. Crente em tudo que é lugar, ar livre, evangelismo no sinal, no trem. Tem menos agora, né? No sul o índice é baixo, né? Oi? No sul o índice é baixo. Bem mais baixo que aqui. Mas é isso. Mas aí vem também, agora vem um questionamento. O que nos faz reconhecer uma igreja cheia do Espírito Santo? O que faz com que nós reconhecemos uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma pergunta retórica. Eu sei nesse meu pouco tempo de convertido, eu sei que a grande maioria, acha que a igreja cheia do Espírito Santo é onde tem profecia, onde tem dons espirituais, onde tem revelação, onde tem cura, onde tem a revelação dos dons.
onde tem os dons se manifestando. Só que, pela palavra não é isso. Porque, se a gente for ver a igreja de Corinto tinha tudo isso. Tinha profecia, tinha revelação, tinha os dons de Deus se manifestando na igreja. O que caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo? E a própria Bíblia fala. Quer ver? Abre a Bíblia aí. Atos 4. Atos capítulo 4, o 31, né? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então o resultado é anunciar a palavra de Deus. Lê o 33, alguém. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo reflete nos seus membros a graça de Deus. O que é estar abundante da graça? O que é ser cheio da graça de Deus? O pastor falou aqui, né, sobre onde como é que é o versículo? Isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aqui, Lucas está escrevendo que nesta igreja, em todos, no 31 fala que todos foram cheios do Espírito Santo, que todos anunciavam com ousadia, e no 33 está falando que todos eles havia abundante graça. Abundante graça eu anotei alguma coisa aqui que eu ouvi, pesquisei alguns pastores e anotei aqui o que é uma abundante graça. Primeiro, é amar sem ser amado. Que é o que Paulo está lá em 2 Coríntios 12, 15. Onde Paulo fala: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Abundante graça é você amar sem ser amado. É cumprir o mandamento de Cristo. Né? É amar a todos. Ah, mas eu estou amando e a pessoa não está me amando. Ué, mas é isso. A graça é isso. Ah, eu estou amando, mas está me fazendo mal, está me prejudicando. Mas é isso. O Evangelho é isso. Cristo fez isso. Cristo primeiro fez isso. Cristo amou mesmo sendo menos amado. Ele nos amou quando nós o odiávamos, né? Paulo perseguia Cristo. Paulo consentia na morte por causa do nome de Cristo. Paulo pegou cartas para poder prender os cristãos. Só que mesmo Paulo, depois de convertido, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O Evangelho é isso. É amar sem ser amado. Isso é a graça. Isso é a abundante graça de Deus. A abundante graça, ela faz com que nós, cada crente, possamos amar, ainda que não sejamos amados. Por quê? Eu estou amando, eu estou cumprindo o mandamento de Deus. Eu estou amando porque Deus amou. Porque aquela pessoa pode ser transformada. Porque aquela pessoa pode ser impactada pelo meu amor um dia. Pode estar amando menos, mas quem sabe Deus não vai um dia se revelar através desse amor, vai me usar. Então é amar. Temos que amar. Isso que você fez é muito interessante e profundo, né? Falando dos apóstolos, eles davam testemunhos, grande poder testemunho.
que a graça nada mais do que o favor merecido. Eu merecia essa graça, né? Eu não posso ficar só agora comigo. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que testemunhar, na verdade, esse poder de Deus, né? Sobre as nossas vidas. Então o apóstolo pedia isso, né? Essa abundante graça alheia. Eu falei, não, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que compartilhar minha família, eu tenho que compartilhar minha vizinhança, eu tenho que compartilhar o que está próximo de mim. E com grande poder, eles testemunhavam essa abundante graça na vida deles. E não era só Pedro, só João. Aqui fala todos, no 33 fala aí, né? Todos. Todos foram cheios do Espírito e todos tinham abundante graça. Aí eu anotei também abundante graça. Perdoar incondicionalmente. Quem tem abundante graça, perdoa incondicionalmente. Ah não, para perdoar fulano, ele tem que me pedir perdão, vir de joelho, se ajoelhar, vir se arrastar, tem que pegar o microfone e falar que ele foi arrogante, que ele fez mal a mim, aí eu perdoo. Não. Perdão é incondicional. Nem me pediu perdão, mas eu já perdoei. Isso é abundante graça. Isso é abundante graça. Glória a Jesus. Também vi, é doar o que eu necessito. Isso a Bíblia está cheia. A abundante graça faz com que eles doavam aquilo que eles necessitavam. Lembra do que eles faziam lá no capítulo 2 de Atos? Não estava tudo lá, repartia. No final do 4, Barnabé, pega, vende a verdade e leva aos pés dos apóstolos. Mas lá Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 8, da igreja da Macedônia, capítulo 8, 1 e 2. Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Eles fizeram isso por causa da graça de Deus, da abundante graça. O que eles fizeram? Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, da sua alegria. Olha que tremendo. Por causa da graça de Deus, eles tiveram alegria. Por causa da prova da tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Então eles eram pobres, e Paulo destaca bem, né? Paulo está fazendo está recolhendo para a igreja de Jerusalém, perseguição do rei, tirando aquilo que era dos cristãos. E aí a igreja tem necessidade. E aí Paulo sai e vai recolher. E lá, falando aos coríntios, para também recolher os coríntios, ele cita a igreja da Macedônia, que sendo pobre, com a sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Então, e isso eu ouvi o pastor falar, que hoje em dia a igreja, há muito tempo atrás, era só de pobres. Mas hoje em dia temos abastados na igreja. Classe média, classe alta. A gente vê na TV. Então o evangélico hoje não é só o pobrezinho. Tem ainda, claro, tem muitos ainda. E Paulo cita o exemplo da igreja pobre, mas que com gozo, com alegria, na sua pobreza, eles repartiram o que eles tinham necessidade também, mas eles pegaram aquele lá que mais necessitava do que o outro. Aí eu vi esse pastor comentando, é como alguém que tem 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz em casa, só que tem um irmão mais necessitado que não tem nada. Ele pega ali, divide, meio quilo de feijão, meio quilo de arroz e leva lá o irmão. Então, abundante graça é isso. É ser é
é ter naturalmente, sem precisar ninguém forçar, sem precisar de convencimento nenhum, por causa da abundante graça, por causa daquilo que eu recebi de Deus, da graça que eu recebi de Deus, eu sou generoso, eu ajo com liberalidade. Eu tenho liberalidade. É isso que a igreja abundava em graça por isso. Eles eram naturalmente. Nós precisamos ser naturalmente generosos. Precisamos agir também com naturalidade na nossa liberalidade. Porque nós recebemos uma graça muito maior. E porque tem irmãos nossos que estão necessitando muito mais do que nós temos. Essa é a palavra para todos nós, para mim também. Nós precisamos agir naturalmente com generosidade. Naturalmente, assim como a igreja da Macedônia, nós precisamos agir assim. Nós precisamos, não é pegar o que eu tenho de pior, trazer aquilo que eu não estou usando mais, eu vou doar para o bazar da igreja. Pego lá meu terno furado, meu sapato arrebentando e trago para a igreja. Isso não é agir naturalmente com generosidade. Generosidade é você ir lá na loja comprar um e trazer. Generosidade não é trazer um quilo de sal e um quilo de fubá para a igreja. Mas compra que você faz para você, você faz para doar. Naturalmente. Assim age uma igreja onde há abundante graça. E aí vamos a Efésios, para a gente encerrar. Efésios capítulo 5. Como eu falei no início, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é feita de crentes cheios do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, onde nós enxergamos, é lá em Atos, ou em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Obrigado, meu Deus. Efésios. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo, claro, a hermenêutica pede para a gente olhar o que vem antes e o que vem depois. Então, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ver o contexto. E aí, antes de ver o contexto, eu pergunto de novo: você quer ver a sua igreja cheia do Espírito Santo? Amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Então vamos cumprir Efésios 5 a 17, que é o contexto do versículo 18. Vamos abrir a Bíblia? Efésios 5, versículo 1. E sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí já começou pesado. Imitar Deus. Imitar Deus na graça. Imitar Deus no amor. Imitar Deus na generosidade. Imitar Deus. Como que nós imitamos a Deus? Gerando o fruto do Espírito. A melhor forma de nós imitarmos ao Senhor, de nós andarmos com o Senhor, é gerar o fruto do Espírito em nossas vidas. Eu falei aqui, acho que eu falei na aula dos professores, que eu não falei aqui não, né? Eu cheguei a falar, né? Falei. Como é que você reconhece a igreja cheia do Espírito Santo? A maioria hoje reconhece a igreja cheia do Espírito Santo onde há revelação dos dons, onde há profecia. É onde o povo vai, onde as igrejas estão cheias. Tem profecia, tem irmão profetizando, vou lá. Mas não quer dizer que seja uma igreja cheia do Espírito Santo, porque Coríntios era uma igreja assim. E porque os dons são de Deus. A gente discutiu lá na aula dos professores. O dom não é
O dom não é do irmão ou da irmã, do profeta ou da profeta. O dom é de Deus. É o que Pedro avocou para Deus lá quando ele curou o coxo e vieram em cima dele. Não, foi eu não, Deus. Foi Jesus a quem vocês mataste, a quem vocês crucificassem, que curou. Então, profeta nenhum hoje, irmão ou irmã nenhum que tem revelação, pode avocar para si o dom. O dom é de Deus. Aleluia. O dom vem de Deus para o irmão, para que ele seja apenas instrumento, e não que ele seja exaltado, e não que as pessoas vão lá por causa do irmão. Não, tem que ir lá por causa de Jesus. Tem que vir aqui por causa de Jesus. Agora, pelos frutos vos conhecereis. Então, pelo fruto que nós geramos, é que nós somos conhecidos. Pelo amor, pela bondade, pela benignidade, pela temperança, domínio próprio. Então, isso que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos. E não o dom de Deus. O dom de Deus, a igreja de Corinto eram usados e faziam coisas torpes, coisas terríveis. Então, nós precisamos gerar para sermos imitadores de Cristo quando gerarmos o fruto do Espírito. Versículo 2: andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amar ainda que amando sejamos menos amados, como Paulo falou, como Cristo fez. Nós precisamos fazer é amar todos. Não é ter divisão, não é ter problema com ninguém, é amar. Resolver os problemas, amar. Perdoar, amar. Pedir perdão, amar. Como Cristo amou. Isso vai gerar como resultado ser cheio do Espírito Santo, lá no versículo 18. Aí do 3 ao 5. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convenções, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, não podemos, nem a palavra de Deus também fala em Romanos, que nem fazer isso. Nós já saímos disso quando nos convertemos, e nem aprovar isso, né? O pastor Cláudio fala aqui, nem curtir, não, temos que combater o pecado. É o que Paulo fez, é o que os crentes, para ser cheios do Espírito Santo, precisam fazer. Pedro negou Jesus, mas depois Pedro, diante daqueles que crucificaram Jesus, Pedro fala que não vai obedecê-los, não vai cumprir o que eles falaram. Então, a mesma coisa com o pecado. Nós, quando não éramos convertidos, vivíamos nessa prática, mas agora não vivemos mais nessa prática e reprovamos quem vive nessa prática. Nós precisamos reprovar no conviver, reprovar no ouvir, reprovar no ver. O que estamos vendo na TV, o que estamos vendo na internet, o que estamos ouvindo, tem a ver com prostituição, com impureza, com avareza, com torpezas, parvoíces, chocarrices? Então isso precisamos combater. O 8. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém. Refletindo. Como é que o filho da luz anda? Refletindo Cristo. Agora tem que ser igual a Cristo, né? Sou imitador de Cristo. Agora as pessoas precisam me ver assim como quando Moisés teve encontro com Deus e saiu, o seu rosto resplandecia. Ele teve que botar um véu, né? Aí Paulo faz a comparação, assim somos nós. Vamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo, e quando as pessoas nos verem, precisam ver a luz de Cristo em nossas vidas. Amém.
Como é que vai ser isso? Quando eu frutificar, quando eu produzir em mim o fruto do Espírito. Não é profecia, não é curar, não. Isso é importante, claro. Mas o mais importante é ver o fruto do Espírito na minha vida. É ver a bondade na minha vida. É ver a temperança na minha vida. É ver o reflexo do que o Espírito Santo fez na minha e na sua vida. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É lá o que a gente deu no 3 ou 5. É não se comunicar, não ter amizade profunda com o ímpio. Não. Por que não? Porque o que ele faz é condenável diante de Deus. Estou falando amizade profunda, não que você conheça, tente influenciar. Mas você não pode ter uma amizade a ponto de ser influenciado. O pastor Lourenço falava aqui, né? Amizade com o ímpio até o momento que ele não te influencia. Por quê? Porque o que ele faz, nós precisamos reprovar. Está aí no 11. Mas antes, condenai-as. Temos que condenar as obras das trevas. E o ímpio faz obra das trevas. Versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Despertar, andar desperto, não sonolento. Nós precisamos andar despertos. Desperto. Jesus está voltando. Eu tenho que estar desperto para fazer a obra de Deus. Eu tenho que estar desperto para ouvir a Deus. Eu tenho que estar desperto para aprender de Deus. Para seguir no caminho que Deus quer que eu ande. Se eu estiver sonolento, o mundo está morto espiritualmente. Nós não, nós estamos despertados. E temos que andar como despertados. Não posso ter o sono do indolente. Versículo 16. Remindo o tempo por quanto os dias são maus. Não é passar 7 horas na internet, 4 horas em frente à televisão e depois falar que não tem tempo para orar, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para ler a palavra. Não reme o tempo. Temos que remir o nosso tempo. Separa tempo para orar, separa tempo para ler a palavra, separa tempo para fazer a obra de Deus, separa tempo para a igreja. Reme o seu tempo, tem que remir o seu tempo. Organizar o seu tempo. Porque se não organizar, vai ficar 7 horas. E há uma estatística que o Brasil é o país que mais fica em frente a uma tela de celular. E os crentes estão no meio dessa estatística. Nós somos 35 milhões. Então tem um bocado de milhão de crentes que está dentro dessa estatística. Por quê? Porque não rende o tempo. Temos que rendir o tempo. Buscar a Deus. É proibido? Não. Mas nós não vamos ficar 7 horas em frente. 7 horas não. Vamos lá. 3 horas em frente ao celular e 15 minutos para orar. 15 minutos para ler a palavra. Está errado. Ao contrário, temos que ter mais tempo. Ler a palavra, orar, fazer a obra de Deus, frequentar a igreja. Só vamos fazer isso rendindo o tempo. Versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Andar segundo a vontade do Senhor. Buscar a vontade do Senhor. Buscar entender a vontade do Senhor. Como é que vamos buscar entender a vontade do Senhor? Orando. Orando. Tem intimidade com o Senhor. Como é que eu sei a vontade da minha esposa? Está em comunhão com a minha esposa. Se eu não tiver comunhão com a minha esposa, eu não vou saber o que ela quer. Eu tenho um grande problema nisso, que eu nunca acerto presente para ela. Esse ano eu acertei. Tem dinheiro. Eu sou assim. Mas falando sério, a gente só vai conhecer a vontade de Deus e fazer com que, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. É profundo. Se eu não entender a vontade de Deus, eu estou sendo insensato. Eu estou agindo com insensatez. E se eu não andar em intimidade com Deus, eu não vou conhecer a vontade de Deus.
para andar, para ter comunhão com Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso ter comunhão com o povo de Deus, eu preciso ouvir as ministrações. Isso vai fazer com que eu conheça a vontade de Deus, que eu tenha intimidade. E tendo intimidade, eu vou seguir a vontade de Deus. E aí no 18 fala: e não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí o verbo está enchei-vos. Quer dizer que somos nós que buscamos enchimento. Eu vi o pastor falar também que ninguém está andando e fui cheio do Espírito Santo. Ninguém é pego distraído pelo Espírito Santo. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo se nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Preciso buscar ser cheio. Preciso buscar ser cheio. Por quê? A gente precisa entender a ocupação do espaço, né? Ou o espaço está cheio ou está vazio. E assim é na vida espiritual. E assim o Paulo fala aos Efésios: não vos embriagueis no vinho que a contenda, mas enchei do Espírito. Então nós vamos estar cheios de alguma coisa. O crente vai estar cheio de alguma coisa. A igreja vai estar cheia de alguma coisa. Que seja do Espírito. Aleluia. Mas para ser cheio do Espírito, precisa buscar, né? Encher, ou seja, tenha o interesse em se encher. A igreja de Jerusalém está aqui, eles foram orar. E na oração, o que eles pediram na oração? Pregar com ousadia. O que eles pediram mais? Que Deus, através deles, efetuasse cura, sinais, prodígios e maravilhas. Mas eles foram buscar isso, para que no versículo 31 tivesse lá que eles estivessem cheios. Então eles só chegaram a ficar cheios porque eles foram buscar, tiveram interesse. Porque se eles não fossem buscar, o crente que não busca ser cheio do Espírito Santo, que não está cheio do Espírito Santo, ele tem alguma coisa sem ser o Espírito Santo. E aí é problema. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí fala sobre o espaço vazio. Tem um ditado na mente: vazia é a oficina do diabo. Mas tem um versículo que fala lá em Lucas 11, 24. Jesus falando: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí, e chegando acha a barriga adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Cabe uma análise, né? O mundo espiritual, o espaço espiritual, ele é preenchido. No ímpio, está totalmente avesso à vontade de Deus, vai estar enchido. Aqui, ó. Demônio. Não tiver demônio, vai falar que ele está limpo e adornado. Mas o demônio, a qualquer momento, se ele não tiver Cristo, a qualquer momento pode voltar e com mais 7. É pior. Agora, nós crentes, Paulo ensina que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, é o que nós falamos aqui em Efésios, é o que a igreja de Jerusalém fazia, é o que nós precisamos buscar, ter interesse em ser cheio, não só vir para a igreja e ser um alisador de banco, né? Alguns pastores falam, só vem, senta ali e fica alisando ali, limpando, lustrando o banco. Não posso ser ilustrador de banco.
Preciso ser cheio do Espírito Santo. Para que assim a igreja seja cheia do Espírito Santo. Porque sendo cheio do Espírito Santo, nós podemos interferir nas circunstâncias. Só uma igreja cheia do Espírito Santo interfere nas circunstâncias. Qual é a circunstância da igreja de Jerusalém? Perseguição, sofrimento, escassez. Só que eles eram cheios do Espírito Santo e se interferia nas circunstâncias. As circunstâncias da nossa vida não podem influenciar a nossa vida. Eu não posso ser movido pelas circunstâncias. Tem um livro que fala, né? Não olha as circunstâncias, né? Mais ou menos isso. Temos que olhar para Cristo. Porque Cristo é o cerne, tem que ser o cerne da nossa vida, tem que ser o principal da nossa vida. As circunstâncias não aconteceram. O que acontecia aqui? Aconteciam problemas na igreja primitiva. Mas eles eram cheios do Espírito Santo. E isso influenciava que problema nenhum circunstancial trouxesse problema na vida dele. O que são problemas circunstanciais? É doença, é desemprego, é problema familiar, problema com o filho, problema com o esposo, problema com a esposa. Nenhuma dessas circunstâncias pode influenciar a minha vida com Cristo. Pelo contrário, a minha vida com Cristo vai influenciar as circunstâncias da minha vida. É isso que acontecia na igreja primitiva. Apesar das circunstâncias, eles faziam a diferença. Eles operavam maravilhas. Quer dizer, Deus operava maravilhas através da vida deles. E por último, ser cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é tão cheia que ela começa a ter as características do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é tão cheio do Espírito Santo que ele começa a ter as características do Espírito Santo. E assim nós precisamos ser semelhantes ao Espírito Santo. E aí a gente conhece o Espírito Santo prometido por Jesus como nosso ajudador. Lá em João capítulo 12, 16, 16, dá uma cara aqui. O tempo não me deixa mais. É João 16:7. João 16:7, Jesus vai fazer a promessa do Espírito Santo. Eu vou, mas mandarei outro ajudador que nos ajuda. E nós, quando somos ajudados, somos cheios, nós passamos a ajudar. Então, nós precisamos ter as marcas do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos fazer a obra do Espírito Santo para as nossas vidas. Não sermos apenas um crente normal, né? Quer dizer, um crente normal faz a obra do Espírito Santo. Deveria ser assim, né? Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Pastor, quer falar agora ou passou a próxima parte? Amém. Júlia, pode encerrar ali. Irmãos, todas as turmas estão aí? A Luísa está aí?